Olá, tudo bem? Nós vamos tratar de um assunto hoje que ele é muito importante. E vou dizer uma coisa para você. Deixa a lição de lado hoje, hein? Por enquanto, vamos para a Bíblia, porque o assunto é completos em Cristo. Seja bem-vindo a esse estudo da lição 10 da Escola Sabatina. Meus filhos, permaneçam em mim, e eu os conduzirei ao reino. Da sua entrega, faço nascer vida. Vamos nós então. Veja, quando eu disse para você esquecer um pouquinho a lição, é porque o tema dessa semana ele é muito relevante para o conhecimento nosso a respeito dessa temática completos em Cristo. Se eu fosse escolher uma lição que pudesse ser muito similar a esse tema, seria a lição número 7, que falou da cidadania celestial. É como se a gente entendesse assim, você está completo? Ok, então agora você tem a cidadania. Entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. Só que a lição, ela mexe no assunto aqui que você vai observar que a minha proposta nessa semana é fazer uma abordagem temática sem nenhuma preocupação com a estrutura da lição, ok? Mas vou apresentar também no final uma proposta sugestiva de esboço. Mas eu considero ser muito importante, primeiro você entender a temática para depois compreender o esboço, dada a profundidade desse tema. Eu vou tentar fazer um exercício para eu chegar a ficar dentro dos 10 minutos do nosso vídeo, mas se eu não conseguir, você já vai entender o porquê. Vamos lá. Começando com o verso para memorizar. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Esse verso para memorizar já é contundente. Aliás, é uma arma equivocada, às vezes, na mão de quem não sabe fazer um bom uso da exegese e entender que esse texto, por exemplo, possa estar abolindo o sábado. Então, você já viu a complexidade do tema. E que, para você entender bem o que o verso para memorizar está dizendo, você precisa entender de uma série de contextos que eu vou tentar apresentar aqui na lição para vocês. Então, sobre o verso para memorizar, não julgamos pela causa, mas pela consequência. Presta atenção que isso aqui é importante. O bem e o mal coexistem. Nossas escolhas é que definirá o julgamento. Leia de novo isso aqui para você entender, tá? Ó. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, não julgamos pela causa, mas isso não significa que não haverá julgamento. E o que está em questão aqui é as consequências, ou seja, as consequências estão ligadas às nossas escolhas. Entre nesse estudo com essa percepção, senão vai validar muita coisa errada e você terá uma percepção de contradições no texto bíblico, o que não é um fato. Qual é a ideia central? Veja, a ideia central é uma espécie de percepção do assunto da semana. A minha percepção é: a plenitude de Cristo envolve crescer, conhecer, confiar e crescer. Então, para você ser pleno em Cristo, olha o título da lição, completos em Cristo. Então, para você ser completo em Cristo, você precisa conhecer, confiar e desenvolver essa relação com Cristo. Essa é uma ideia que permeia o estudo da lição dessa semana. A palavra-chave é examinar. Por que eu coloquei essa palavra-chave? Porque, amigos, não tem outra coisa para fazer nesse assunto, não. Se você ler esse texto e ficar só com ele, você vai construir uma teologia equivocada. Uma leitura e uma exegese equivocada. Agora, se você buscar aprofundar o contexto do relato, aí você vai ter uma compreensão melhor do tema. Então, olha só. Primeira mudança, olha aqui em cima. Eu estou sugerindo 15 minutos para o esboço. Essa semana é excepcional, tá?
15 minutos para o esboço, normalmente é 10, com mais 15 para a interação. Eu estou invertendo. 15 minutos para a sua apresentação com a unidade, para você formar bem o tema na mente dos alunos, e depois 10 minutos para a interação. Eu até reduzi para essa semana, em vez de 3 perguntas, só uma para a interação. Tranquilo? Vamos lá. Qual é a proposta? Primeiro, um estudo bíblico sobre o tema. O tema é da lição, mas eu não estou me baseando na lição para a sequência temática, ok? Nesse primeiro momento, eu estou estudando a temática só. Qual é a temática? Primeiro, você conhecer o contexto. Como eu falei, se você pegar esse texto aqui isolado, você vai ter uma base equivocada para uma teologia. Se você pegar o contexto, você vai compreender que nem tudo que está escrito, de fato, deve ser interpretado como está sendo lido. O contexto favorece, nesse caso é muito importante o contexto para você não criar pretexto, ok? Primeiro ponto, se trata de uma advertência contra falsos ensinos. Olha, eu não sei se você precisa apresentar isso para os seus alunos, mas eu preciso apresentar isso para você. Para que quando você for conversar com seus alunos na condição de professor, de coordenador da lição, você tenha essa compreensão. Porque essa cosmovisão e esse contexto que está ligado aqui à temática precisa estar na sua cabeça para você não ser enredado por pretexto. Ok? Compreender o contexto nos livra de pretextos. Então, para você é importante essa introdução aqui. Primeiro, leia Colossenses 2, 8 a 23. Tire tempo para ler. E aí perceba, se trata de uma advertência contra falsos ensinos. Se trata de uma advertência contra a salvação por obras. Esse é o contexto. Dentro desse contexto, aqui está o relato do verso para memorizar. Então, segundo ponto, quais são as palavras-chave do texto? Lendo Colossenses 2, 8 a 23 novamente. Você primeiro precisa ler todo esse capítulo aqui. Capítulo 2, aqui eu estou com a Bíblia aberta, em Colossenses capítulo 2, versos 8 a 13, que fala da plenitude de uma vida em Cristo. E depois você termina indo até o versículo 20 e 23, que trata da nova vida em Cristo. Então, palavras-chave. Escrito de dívida. É importante que você entenda o que é isso. E sombra das coisas que haviam de vir. Eu entendo que esses 4 pontos aqui, uma vez compreendidos dentro do seu contexto, vai ficar fácil para você entender a lição e melhor compreender o esboço que vai ser proposto. Então vamos lá. Se trata de uma advertência contra falsos ensinos. Quais são os preventivos contra falsos ensinos? Primeiro, aceitar a plenitude da divindade em Cristo. Depois, aceitar que ele é o cabeça. Veja que para cada citação eu estou colocando um verso. Por isso que eu digo, a gente vai começar estudando a Bíblia para depois terminar estudando a lição. Aceitar que a circuncisão não é física, mas de Cristo, verso 11. Que estamos na cosmovisão de uma nova vida, versos 12 e 13. Então, estude essa temática, tá? Esse item 2, se trata de uma advertência contra a salvação por obras. Então, não existe um mundo sem lei. Primeiro ponto que você precisa entender. A lei faz parte do processo e a lei também faz parte do plano de Deus para a humanidade. O sábado, por exemplo, foi feito por causa do homem. Então, como é que eu vou tirar o sábado da lei, se ainda existe homem? É importante que você pense sobre isso. Agora, o outro ponto é aceitar a Cristo, é entender que aceitar a Cristo nos tira o peso da lei. Por quê? Porque se eu aceitei Cristo, eu aceitei o remédio para o qual a lei aponta. A lei aponta para um problema, o pecado, a doença. Aceitando a Cristo, eu aceito o remédio, a cura para o pecado. Então, aceitar a Cristo nos tira o peso da lei, uma vez que aponta para a solução do problema para o qual a lei aponta. A lei aponta para o pecado, Cristo aponta para o remédio. Quando eu aceito Cristo, eu aceitei o remédio. Logo, sou curado do pecado. Nesse contexto, não existe lei. Entendeu? A lei é para o transgressor. A lei não é para o justo. Então, entenda bem, se você trouxer essa ideia para a metáfora da lei de trânsito, você vai entender isso. Você tem um carro, você dirige, você nunca ultrapassou o sinal vermelho. Sabe quando é que você vai ter problema com a lei? Sabe quando é que a lei de trânsito vai existir para você? Nunca. Até o dia que você passar o sinal vermelho e tiver um guarda lá. Aí a lei vai valer para você. Porque a lei só aponta problema, a lei só aponta pecado. Entendeu? Quando eu vivo uma vida de conformidade com Cristo, eu estou seguro, seguindo a lei de Cristo.
Isso é importante você pensar, ok? Ok, você já desconfiou que 10 minutos vai ser pouco, né, para esse tema. Mas me ajude aí, preste atenção e se ficar com dúvida, dá uma pausa, volte o vídeo, eu vou ter que avançar aqui. Palavras-chave no texto. Bom, escrito de dívida. O escrito de dívida corresponde ao registro da nossa culpa. Ou seja, cometemos um pecado, esse escrito de culpa é feito. Cristo não removeu a lei, ele removeu a condenação que ela exigia. Você está entendendo? Cristo não remove a lei, ele remove a condenação que ela exige, ou seja, o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Veja, a Bíblia mesmo já explica. Se não existe lei, não existe pecado. Se não existe pecado, nós estamos falando do que aqui? Para que estamos aqui falando de Cristo? Tirar a lei é desqualificar todo o ministério de Cristo, a sua vida e o seu propósito, em ter dado a sua vida pela salvação da humanidade. Então é muito mais complexo, não é só tirar a lei e achar que liberou geral. Não é, tá? Há uma interligação temática e teológica nas terminologias. Então vamos lá. Sombra das coisas que haviam de vir. Bom, as sombras aqui se referem a elementos do sistema cerimonial judaico, tais como festas anuais, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, Lua Nova, sábados cerimoniais, regras alimentares de ofertas, rituais ligados ao templo de sacrifício. Tudo isso apontava para um ápice, que era Cristo. Tudo isso apontava para Cristo, o Cordeiro verdadeiro e o sacerdote real. Então, releia isso aqui, tem uma análise nos textos que eu estou apontando e entre nessa cosmovisão. Um pouco aqui, um pouco ali. Vá fazendo um paralelismo da lei com o sábado. Há uma interligação, a origem, a função, a natureza, a continuidade e a relação da lei e do sábado com o evangelho. Essa tabela ajuda você a compreender um pouquinho, a relação da lei com o sábado e a ligação entre elas. Pronto. Agora vamos direto ao ponto. Os ensinos na lição. Você precisa entender esse primeiro ponto, a temática. Aí você faz um paralelismo com a lei e o sábado e vê que elas se completam, não se anulam. E vem, agora sim, uma abordagem rápida sobre o esboço para a lição, indo direto ao ponto. Primeiro ponto, domingo. A sabedoria e o conhecimento vêm de Deus. Então, primeiro vamos entender a mente de Cristo. Aliás, é o propósito da lição desse trimestre. Se você lembrar da estrutura quiástica que colocamos na introdução dessa série, você pode voltar aqui no nosso canal e ver na playlist a introdução dessa série, você vai ver que eu fiz uma estrutura quiástica, temática, em relação a Colossenses e Filipenses, e a parte central é chegar ao ponto de ter o conhecimento de Cristo. Segundo, quem recebe Cristo vive nele. Esse é outro valor que precisa ser pontuado. Se eu aceitei a Cristo, eu preciso aceitar os seus ensinos. Quem rejeita a palavra, rejeita a Cristo. Outro ponto, terça-feira. O que foi cravado na cruz não foi a lei, mas o pecado que é apontado por ela. Romanos 7,7. Isso aqui é outro importante conceito. Quarta-feira. A sombra nada mais é do que a comprovação da existência de uma luz projetada. Sombra não é luz, mas confirma uma luz. Ou seja, a sombra, os símbolos, os ritos cerimoniais apontam para algo que produz a sombra, Cristo e sua obra. Para a precisão teológica, recomendamos indicar que a sombra não prova a luz, mas aponta para a realidade maior. Ok? A sombra não prova a luz, mas aponta para uma realidade maior que é Cristo, no contexto teológico. Outro ponto importante, quinta-feira, cuidado com os preceitos de homens. Tito 1,14 nos adverte sobre isso. Beleza? Bom, aí você finaliza 10 minutos aqui a nossa parte de mudança para essa semana, por isso que eu estou destacando. Você faz a interação e apenas uma pergunta que eu sugiro para a interação, e até coloquei aqui uma resposta, dada a complexidade do assunto e para focarmos bem a unidade na compreensão. Para esse caso, eu coloquei uma resposta sugestiva que você pode considerar com sua classe. Olhe para o complemento. Aqui no nosso canal, no descritivo do vídeo, existe um link para que você baixe um PDF complementar sobre esse tema. Acesse esse PDF para que você tenha mais informações e um arrazoado maior e melhor para a abordagem do tema. Amigos, é isso. Passei um pouquinho do tempo, mas eu agradeço a sua compreensão. Passei do tempo, mas eu estou dentro do tempo dos 15 minutos, que é o ideal para essa semana. 15 minutos de abordagem
e 10 minutos de interação. Ok, amigos? Então, até a próxima semana. Que Deus nos abençoe e nos encontramos em breve. Um abraço.